Galera vascaína, olá Gigante Vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre a possível punição que o Vasco da Gama pode levar. Vamos falar também sobre Admar Lopes, que está trabalhando para contratar jogadores para a janela do meio do ano. Vamos falar também, pessoal, sobre a saída de Matheus França agora, Matheus França no meio do ano. Vamos falar sobre o jogo de domingo, às 16 horas, Corinthians e Vasco, lá em Itaquera. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil. Peço também a sua colaboração. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o joinha, divulgue o canal aí para mais vascaínos aí, parentes, colegas aí, mais vascaínos espalhados por todo o Brasil aí, cara. Vascaíno ou vascaína. Galera, tô gravando esse vídeo aqui do trabalho, Eu trabalho, como eu já falei, 8 horas diárias e arrumo um tempinho para colher informações, nos canais de esportes aí, colher informações para deixar vocês, torcedores do Vasco informados, galera. Galera, vamos começar o vídeo falando sobre a possível punição que o STJD quer dar ao Vasco, O juiz daquele jogo entre Botafogo e Vasco, aquele jogo que o Vasco perdeu de 2-1, o juiz colocou em sua súmula que a torcida do Vasco, alguns torcedores do Vasco, estavam soltando fogos e sinalizadores que atrapalharam, supostamente atrapalhou as câmeras do VAR. Então ele notou na súmula e agora o STJD quer punir o Vasco da Gama e essa multa, essa punição pode ser multa e suspensão de jogos. Dá um gancho aí, suspensão de mando de campo. No caso aí, a multa pode ser de R$100 a R$100 mil e perca de até 10 mandos de campo. Cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo, porque isso acontece com o Vasco da Gama. O Corinthians agora há pouco tempo foi um quebra-pau, maior baixaria lá em campo, lá contra o Palmeiras, e cadê, cara? O Corinthians já está querendo conseguir um efeito suspensivo aí dessa punição. Para agora, o Corinthians levou 2 jogos, um contra o Vasco e outro contra o São Paulo, e 3 jogadores suspensos, Um jogador levou um jogo de suspensão e 2, o Mateuzinho e o goleiro, levou 2 jogos de suspensão. O Vasco agora, o jogo ia ser agora contra o Vasco, agora contra o Vasco domingo, mas o Corinthians já quer, tá entrando aí, tá lutando aí para suspender, E aí, cara, o Pedrinho hoje está suspenso, não está podendo acompanhar a delegação do Vasco, porque foi suspenso aí, por aquele jogo lá contra o Cruzeiro de 3-3, que o juiz deixou de dar 2 pênaltis ali, um em cima de Roberto Renan e outro em cima de Andrés Gomes. Pênaltis nítido, deu para ver aí nas câmeras. E o Pedrinho só foi conversar com o juiz depois do jogo porque ele não deu os pênaltis. E aí criou aquele tumulto, teve até spray de pimenta na direção do Vasco ali, com o Pedrinho e a comissão técnica. Cara, um absurdo. E levou aí 15 dias de suspensão. Teve um jogo aí que o juiz expulsou Léo Jardim, porque dizendo que ele estava com cera. Eu nunca vi um jogador ser expulso por fazer cera. Levar cartão, mas ser expulso, cara. Tudo acontece contra o Vasco. Os caras arrumam uma forma para prejudicar o Vasco. Jogadores do Corinthians aí, no jogo passado aí, fazendo gestos obscenos por 2 vezes, não deu em nada. Jogador aí do clube aí, do Flamengo mesmo, na Copa aí, um jogo aí, o Plata levou um cartão vermelho, o juiz voltou atrás e tirou o cartão vermelho. Outras coisas aí acontecem que fizeram, agora vão querer notificar também no ST, na Mercosul aí,
querem prejudicar o Renato, porque o Renato não foi para a Argentina com o primeiro jogo contra o Barraca Central. E o Renato, claro que o treinador não pode ir, coloca o assistente técnico, vai como treinador, foi o que o Renato fez, aí já querem punir. Daqui a pouco vão querer punir o Vasco, porque o Vasco colocou os reservas no jogo aí, contra o Audax, contra o Barraca. Cara, isso é perseguição, velho. Isso é perseguição com o Vasco. Eles arrumam uma fórmula de prejudicar o Vasco de toda maneira. É isso aí. Galera, agora vamos falar sobre Edmar Lopes, né? Nós continua trabalhando, continua soldando jogadores, vários jogadores foram soldados, como eu já falei nos outros vídeos aí, Fabinho, Arboleda, Barbosa, o zagueiro, o Wallace, Cebolinha, vários jogadores. E o Vasco está conversando aí agora com o Vitor Sá, é um jogador brasileiro, Vitor Sá, que joga lá no clube da Rússia, né? E está querendo vir jogar no Brasil, o contrato dele está encerrando agora no meio do ano, e o Vasco está conversando com esse jogador. O jogador quer voltar a jogar no Brasil e quer jogar no Rio. Então o Vasco pode tirar uma vantagem disso aí. O Vasco já vem sondando esse jogador desde o ano passado. Há 2 anos o Vasco sondou o ano passado, sondou o ano retrasado, mas o clube não liberou. E agora o Vasco está sabendo que o jogador está terminando o seu contrato lá no meio do ano, e o Vasco está conversando, né, com o jogador, e o jogador quer vir jogar no Rio, quer ficar perto do filho dele, então isso aí o Vasco pode ter um proveito disso aí, e será uma boa, lateral esquerdo. Aí as pessoas perguntam, por que se o lateral esquerdo já tem o Andrés Gomes? O Andrés Gomes está tá sendo assediado por vários clubes aí da Europa, clubes do Portugal, clube da Espanha, clube da Inglaterra. Vai ser difícil de Vasco segurar o Andrés Gomes. Então, será uma boa vinda o Vitor Sá, um jogador muito ágil, muito habilidoso ali na lateral esquerda, e será bem-vindo para aumentar o elenco do Vasco, que está precisando, que está reduzido, muito reduzido. Galera, agora vamos falar do Matheus França, né? Matheus França, que chegou no Vasco com uma grande expectativa de um grande jogador, né? De mudar ali o meio do campo do Vasco. Mas o Matheus França, depois que chegou, né? O Vasco pegou o Matheus França, o contrato é como empréstimo, né? Sem opção de compra. Por isso que agora o Vasco pode, tranquilamente, encerrou o contrato, o Vasco já pode devolver o Matheus França para o Crystal Palace, né? Então, o Matheus França até agora, né, chegou o ano passado, na temporada passada até agora não fez nada, teve várias chances, não fez nada, andava em campo, quando às vezes o Matheus França estava em campo, parecia que só era um jogador a menos. Agora mesmo, quando o Paysandu teve uma chance, entrou, mas não fez nada. Todas as chances que na época o Diniz também dava, foi vaiado várias vezes o Matheus França, contra o Renato Gaúcho mesmo. Agora com o Renato Gaúcho como treinador, deu chance a ele, o jogador também não fez nada. Então, cara, a diretoria não vai medir esforços, né, para renovar o contrato com o Matheus França. Então ele vai ser devolvido para o Crystal Palace, que é o clube que é dono do passe do jogador. O jogador foi destaque no Flamengo, mas, cara, lá quando chegou no Crystal Palace, começou a pegar banco, jogar mal, e o Crystal Palace, uma negociação com o Vasco trouxe, mas até agora, cara, não sabe para que veio. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de domingo, às 16 horas, Corinthians e Vasco, lá em São Paulo, no Itaquera, né? Itaquerão. O Corinthians está correndo atrás hoje, né? Foi o STJD tentando suspender a punição que ele levou. A punição 3 jogadores foram suspensos aí por 2 jogos. O jogador foi suspenso por 1 jogo, e 2 jogos, o Mateuzinho e o goleiro foi suspenso por 2 jogos, um agora contra o Vasco e outro contra o São Paulo. Mas o Corinthians está correndo atrás para conseguir um efeito suspensivo aí. E, cara, os jogadores voltar a jogar contra o Vasco, né? Também no estádio que o Corinthians também foi, levou um gancho aí nos estádios,
na Neoquímica Arena, e o Corinthians está correndo atrás, cara. O Vasco tem que ficar de olho, porque se o Corinthians escapar disso aí, o Vasco tem que ir lá na CBF também correr atrás, cara, para ver isso aí. Isso quer dizer que as punições só valem para um clube só, para o Vasco, para outros clubes não valem, né? Cara, é difícil, viu? Os caras porque querem prejudicar o gigante da colina, cara, de uma maneira ou de outra. Então, o Renato Gaúcho vem treinando, né, focado no jogo contra o Corinthians. Vai ser um jogo difícil, porque eu acho, assim, na minha opinião, um jogo difícil, mais difícil, porque o Diniz está lá como treinador, e o Diniz treinou essa equipe, né? Treinou muito essa equipe aí, jogou com essa equipe, e o Diniz sabe, né, como os jogadores se comportam em campo, então isso aí é algo a mais para o Corinthians, né? Mas o Vasco é gigante, torcer para que o Vasco traga 3 pontos de lá. O Vasco ganhando, trazendo 3 pontos, vai dar uma boa subida na tabela, ficar distante lá da zona de rebaixamento. E o Vasco é gigante, Vasco é para quem acredita. Vamos torcer que o Vasco ganhe do Corinthians. E sei que não é fácil, é jogo difícil. Tem um saborzinho de revanche, porque o Vasco perdeu para o Corinthians a Copa do Brasil no final do ano passado, da temporada passada, e tem um saborzinho de revanche. O Vasco trazendo 3 pontos de lá vai ser muito bem, cara. Muito bom. O Vasco está com moral. O último jogo ganhou do Papão da Curuçu lá em Belém, né? Ganhou do Paysandu, ganhou também do São Paulo de virada. O Vasco está com moral e vamos para cima dele aí. O Renato Gaúcho vai fazer umas mudanças ali. É possível ele colocar o Rojas no meio de campo. É possível ele colocar o PH ali na lateral direita, né? Lateral direita, o PH é defensiva, joga ali na defensiva. E o Rojas deu muita movimentação no último jogo contra o Paysandu. O Vasco ganhou de 2-0, 2 gols de Spinelli. O Renato Gaúcho achou melhor aquela movimentação ali, então o Tietê pode ir para o banco e o Rojas entrar no lugar do Tietê. E o Spinelli entrar como titular ali, centralizado. Então, a possível escalação pode ser Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas, né? E lá na frente, Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira ou Adson na lateral direita, no ataque da direita, e Spinelli centralizado, o He-Man, né? O nosso He-Man, que veio agora, está mostrando aí para que veio, está se adaptando ao futebol brasileiro, o Spinelli, um grande centroavante. E é isso aí, galera. Vamos para cima do Corinthians, vamos Vasco, vamos lá. Vasco é gigante, Vasco é para acredito, e eu acredito na vitória do Vasco domingo, lá em São Paulo. Então, ok, galera, por enquanto é só. Qualquer novidade trarei aqui para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau, galera.